E isso tem muito a ver com a alimentação. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Só que, infelizmente, para começar, na Faculdade de Medicina, nós médicos não aprendemos sobre nutrição. Eu me lembro, eu fiz a Federal de Juiz de Fora aqui, eu sou daqui, nós fizemos 6 horas de aula sobre nutrição. 6 horas? 6 horas. Durante 6 anos, eu tive 6 horas de aula de nutrição. Então, o médico não sabe absolutamente nada sobre nutrição. E que você não sabe nem para ele como é que ele vai saber para orientar os outros. Em 2003, foi publicado o Genoma Humano, um projeto que era para durar 25 anos, foi feito num tempo recorde de 13, e no Genoma Humano nós tivemos uma grande surpresa. Todo mundo apostava que nós íamos ter em torno de 140 mil genes, o ser humano. Qual não foi a surpresa? Quando o resultado saiu e mostrou que nós temos apenas 23 mil genes. O arroz que você vai comer hoje no seu almoço tem 54 mil genes. Nós temos 23 mil. Então foi puxado um tapete na biologia. Qual foi esse? Quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética, que é o que controla a expressão genética. E quem controla essa epigenética é a alimentação, é aquilo que você ingere. Então, a partir de agora, alimento passou a ser remédio ou veneno, dependendo do que você ingere. Então, isso é muito libertador, porque isso faz com que você que está nos assistindo não seja refém da sua hereditariedade. Minha mãe morreu de câncer de mama, minha irmã mais velha morreu de câncer de mama, eu tenho o gene do câncer de mama, eu vou ter câncer de mama. Não necessariamente, porque não é só ter o gene, você tem que ter a expressão genética, a expressão gênica desse gene. Isso é controlado por um grupo de proteínas que antigamente chamava o lixo do DNA, hoje nós chamamos disso, são as histonas, e dependendo do que você come. Por exemplo, se você tem câncer de mama na família e você não quer ter câncer de mama, você vai se propor 2 vezes por semana a ingerir uma crucífera. O que é isso? Um brócolis, um repolho, uma couve-flor, uma couve de Bruxelas, um nabo. 2 vezes por semana para o resto da vida. Isso não vai deixar ocorrer a expressão gênica daquele oncogene. Doutor Laí, nós estamos com um problema sério na sociedade hoje, que é o problema da obesidade. Sim. O senhor acha que essa obesidade é a causa da maioria das doenças cardíacas e tudo mais? A doença que mais cresce no mundo hoje chama-se síndrome metabólica. É a pessoa que é obesa, ela tem a pressão alta, ela tem o triglicéride elevado, ela tem a homocisteína elevada e ela tem a predisposição a todas as doenças. O que está causando essa... Inclusive a Organização Mundial de Saúde, Neuza, recentemente criou uma nova doença, chama-se diabesidade. É a pessoa que chega no seu consultório diabética e obesa. Então ela recebe o nome de diabesidade, essa doença. Ela é causada por quê? Ela é causada principalmente por 4 causas. Primeiro é um distúrbio no hormônio chamado insulina. Quando eu ingiro muito carboidrato, eu aumento a insulina. E a insulina é lipogênico, faz você engordar. Segundo, é um distúrbio na adrenal. Você está com cortisol demais porque você está estressada. Terceiro, é um distúrbio na tireoide. A tireoide é a glândula responsável pelo metabolismo. E nós somos animais de sangue quente. Nós temos que manter 36,6 de temperatura. Se amanhã de manhã você medir a sua temperatura, depois que você acorda, antes que você levanta e der menos de 36,6, não interessa os seus exames de sangue, você tem um quadro de hipotiroidismo subclínico. E a maioria dos brasileiros tem um quadro de hipotiroidismo subclínico, infelizmente. E a quarta coisa, que é a mais importante de todas, é que, à medida que o tempo passa, nós vamos aumentando o estrogênio no nosso corpo, principalmente nós homens. O homem vai envelhecendo, ele vai pegando uma forma feminina. Ele começa a ter mama, o bumbum começa a crescer, ele começa a ter quadril de mulher. Por quê? Ele está recebendo estrogênio. E não é só, se eu tomar um cafezinho quente num copo de plástico, aquele plástico, quando o café quente bate ali, libera uma coisa chamada xenoestrógeno. Isso entra no meu corpo e vai ter uma atividade de estrogenicidade. Quando você soma o distúrbio da insulina,
o distúrbio da adrenal, o distúrbio da tireoide não diagnosticada e a predominância estrogênica, você cria um ambiente chamado obesogênico, que gera obesidade. Então, esse ambiente obesogênico aumentou. E com isso, como os médicos não entendem essa dinâmica, eles falam assim, você vai fazer dieta. Tem os últimos 50 anos, os médicos, a medicina vem propondo, para você emagrecer, você tem que fazer dieta e fazer ginástica. E o povo só vem engordando. Você já percebeu isso? Só vem engordando. E sempre com aquela sensação de culpa. Eu que não estou fazendo. Sensação de culpa. Eu quero que você entenda que a obesidade é uma doença que tem que ser tratada, principalmente por um desequilíbrio hormonal da tireoide, do pâncreas, das adrenais e dos ovários na mulher. Isso é uma dinâmica que tem que ser tratada. É uma doença, não é ginástica que vai fazer. Mas você tem que fazer ginástica. Doutor, eu não consigo fazer ginástica. Eu chego em casa cansado. Eu não tenho energia para fazer ginástica. Ah, você é preguiçoso. Não, não é questão de preguiça, não. A maioria dos pacientes não consegue fazer ginástica. Fala que não tem tempo. Na realidade, não tem energia para fazer. Que faz parte da doença, ter energia baixa. Tá vendo? Isso está começando, é uma conscientização. Como eu disse, o médico entende muito pouco de nutrição. Eu sou cardiologista e nutrólogo. Para entender de nutrição, eu tive que fazer a especialidade. Nós somos 1.021 nutrólogos no Brasil. Quer dizer, só. Para você ter uma ideia, porque ninguém está interessado, ninguém estava interessado nisso. Depois da publicação do genoma, agora todo mundo está se interessando. Porque você tem a medicina pré-genoma, antes de 2003, e a medicina pós-genoma, que é depois de 2003. Faz toda a diferença. Falando em morrer mais cedo, doutor, essa questão da expectativa de vida no país atualmente, a tendência é o cidadão viver cada vez mais? Como é que está essa questão? Infelizmente, 2005, o New England Journal of Medicine, que é o jornal médico de maior credibilidade no mundo, mostrou, pelo menos nos Estados Unidos, que a partir de toda criança que nascer, mas a partir de 2005, a tendência é viver menos que os pais. Porque eles fizeram um estudo na Universidade de San Diego, na Califórnia, no sangue de um cordão umbilical. E detectaram, um grupo de 10 pacientes, detectaram mais de 100 substâncias que não pertencem ao corpo humano, já no cordão umbilical do recém-nascido. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo contaminado. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado, e a conclusão que eu chego é a seguinte: viver faz mal para a saúde. Uma observação interessante é que nesses exames que nós temos feito de IgG alimentar, as pessoas que têm acima de 68 anos têm menos alérgeno, menos IgG positivo. Significa que a alimentação que elas tiveram antes, na infância, é bem melhor do que a nossa. E isso está se demonstrando nos resultados. Deixa eu te perguntar um negócio. Se eu faço esse exame, eu levo ele para quem analisar? Um médico nutrólogo. Qual? Nutrólogo. Em Juiz de Fora tem uns 5 ou 6 que entendem isso. Então tem que ser para o nutrólogo. Não adianta eu levar para o meu cliente. Ou um médico preparado nos cursos específicos que existem lá em São Paulo. Nem todos estão preparados para ler esse exame. Não. Exato, porque é um exame pouco conhecido no Brasil. Pois é. O senhor acredita o crescimento da profissão de nutricionista, a ausência de preparação dos médicos em relação à nutrição? Daqui uns dias a nutricionista vai virar a verdadeira médica. É o que está acontecendo já. Se o médico não entende nutrição, ele vai perder terreno para o nutricionista. Porque hoje nós sabemos que quem vai mexer no genoma, como eu disse, quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. E a epigenética ela é controlada pelo meio ambiente. Quando eu falo meio ambiente, eu estou falando de alimento. Você vai ter saúde ou doença dependendo daquilo que você come. Agora, a nutricionista, ela precisa ser nutróloga, né, doutor? Não, nutrólogo é médico. O médico que ser especialista em nutrologia, ele é nutrólogo. A nutricionista é uma profissão à parte. Mas a nutricionista está muito mais apta a ensinar para um paciente o que ele deve comer do que um médico. Tá bom? Muito mais. Fazendo uma correção aqui, eu falei nutrólogo, mas tem que ser um médico que estude nutrologia. Sim. Entende? E aqui em Juiz de Fora já tem uma meia dúzia, 4 ou 5 médicos que já estudam isso. Já fazem isso. Já pedem o exame, reorganizam a alimentação dessa pessoa e conseguem coisas como
enxaquecas de 20 anos que desaparecem. O nutricionista devia saber fazer isso, então, né? Para ser Elas também melhor, estão né? estudando, fazem cursos também. pra isso. Ótimo. E infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de fazer a última pergunta do Dr. Laí. A dica, né? Qual é o alimento que a gente nunca deve consumir, não deve ser consumido, só para a gente poder encerrar o assunto? O pão que nós comemos hoje não é o pão da época de Jesus. Nos últimos 50 anos, a concentração de glúten no pão, no trigo, aumentou 400%. Na minha casa, ninguém come pão. Eu sei que você escuta isso, fala, não é possível. É tão bom o pão. É bom, sim. Ele tem caseomorfina, por isso que ele é bom. Ele é tão viciante quanto morfina. Se eu falar para você parar de comer pão, você vai falar, não consigo. A minha vida sem pão, eu não consigo ver. Qualquer pão? Qualquer pão. É mesmo? Até esses de grãos, esses negócios? Quanto mais integral, pior. É mesmo? Acabou com o meu prazer. Ó, deixa eu só dar a última mensagem. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença.